Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Uma alegria hoje poder receber um amigo, um grande amigo, Ricardo Araújo, uma pessoa que eu tenho caminhado próximo, um ser humano extraordinário, um executivo que tem inspirado não apenas a mim, mas muitas pessoas, pelo carisma que ele tem, pelo compromisso que ele tem com lealdade. E fico muito feliz e grato por você ter aceito o convite, Ricardo. Obrigado. Para poder falar da tua história, falar do teu momento. Você que hoje está à frente da Sci-Hub, fundador da Sci-Hub, eu quero inclusive que logo no começo, depois você explique para o nosso telespectador Perfeito. Como é que foi criado, como é que ela se posiciona no mercado, mas antes não poderia deixar de agradecer e registrar aqui o carinho que eu tenho pelo amigo. Seja bem-vindo ao programa da Prime. Muito bem. Luciano, é recíproco, né? A gente tem uma história de convivência, você me ensinou novos caminhos, a olhar para novos caminhos, né? Então, essa evolução na carreira, eu também devo muito à sua influência na minha vida. Te agradeço pela oportunidade, pela parceria e espero repartir com os amigos aqui os princípios que estão me dirigindo à minha carreira. Agora, você tem uma certa unanimidade no mercado, né, Araújo? Porque eu não conheço, você sabe que eu conheço razoavelmente bastante pessoas, né? E muitas delas em comum. Encontrei até hoje alguém que fale alguma coisa que não seja o Araújo é um cara do bem, é um cara que faz o bem, é um cara que está sempre bem. De onde saiu essa essência? E como é que você vê essa unanimidade que você tem no mercado? Luciano, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu acho que ter um copo quase cheio sempre é muito importante. A gente vai trazendo experiências e vai enchendo esse copo à medida que o tempo passa. O meu histórico, o meu fundamento inicial era uma parte financeira, administrativa, muito rígida de concessão de créditos. Então, uma pessoa praticamente inflexível que só fazia números. Quando eu entrei no mercado comercial em 2000, eu comecei a aprender que nem tudo são números. As negociações, as grandes operações dependem de relacionamentos. Então, foram duas grandes chaves que eu pude virar. Uma primeira em 2000, vindo para a área comercial, e uma segunda em 2020, quando eu te conheci. Então essas coisas acabam formatando um pouco o nosso dia a dia. Meu desejo maior é ajudar colegas, empresários, e eu sempre aprendi, principalmente com você, de que tudo aquilo que a gente dá volta numa onda maior. Então esse senso de oportunidade, né? Porque nem sempre o cliente tem aquele tempo para nos ouvir. Não ser insistente demais, mas ser oportuno faz toda a diferença, né? Agora, como é que é um profissional de finanças se transformar num profissional de vendas? Porque a gente sabe que são perfis diferentes, né? O financeiro normalmente é um cara mais cartesiano, mais processual, e o comercial é uma pessoa mais solta, uma pessoa mais que tem mais empatia. Como é que foi na sua vida essa virada de chave? Você já tinha uma tendência a ser essa pessoa de relacionamento? Como é que foi isso na sua vida? Foi uma metamorfose muito profunda, né? Muito profunda. Vindo do mercado financeiro, onde você tinha que tomar decisões rápidas, porque os volumes, eu sou da época do open market, né? São grandes volumes entre bancos, então você tinha que ter decisões rápidas, objetivas, baseadas em cálculos. E você não podia demorar muito para tomar aquela decisão. Isso é um perfil administrativo muito rígido. E saindo do mercado de bancos em 96, eu comecei a operar numa indústria e montei uma área de finanças e importação nessa indústria. E de uma sexta para uma segunda, o dono da indústria falou: você, Araújo, agora vai tomar conta da área comercial. E foi um choque para mim no primeiro momento, mas foi uma grande alavanca de aprendizado. Porque aqueles clientes ou vendedores que eu tinha um controle rígido, eu passei a apoiá-los para fazer bons negócios. Então foram 2 ou 3 anos intensos de viagens pelo Brasil, até recebendo fornecedores estrangeiros, né, para aprender a mudar de um perfil rígido para a flexibilidade. Então li vários livros, Dale Carnegie foi um livro fantástico na minha vida, né, e a gente vai aprendendo com o tempo que nem tudo é rigidez, né? É melhor a gente ouvir e trazer o melhor caminho para as duas partes. Eu vejo que você tem o DNA de uma pessoa que faz bons relacionamentos, né?
você gosta de gente, É verdade. de pessoas, né? É verdade. Isso é 80% É verdade. daquilo que uma pessoa tem para ser uma boa pessoa de relacionamento. Isso já vem de berço, do papai e da mamãe, educação, de onde saiu esse teu DNA que hoje te credencia a você ser essa boa pessoa que constrói bons relacionamentos. Eu tenho certeza que isso veio da minha formação, da minha criação, né? Meus pais foram muito trabalhadores, muito afincos a trabalho, mas sempre gentis, né? E o perfil cristão sempre esteve influenciando fundamentalmente a minha vida. Então, fazer o bem foi algo que eu recebi, acho que na veia de origem, né? E isso ficou mais forte à medida que o tempo passou. Muito bem, vamos falar agora efetivamente de negócios, do mercado. Sci-Hub, como é que nasceu essa tua... Tudo nasce como um sonho, né? É verdade. Na vida, eu não acredito que existe algo relevante que não comece por um bom sonho. Como é que foi a Sci-Hub para você? Qual é o propósito que ela tem? Quais são as dores que ela hoje decide como propósito resolver no mercado? O que você pode compartilhar com os nossos telespectadores? Bom, a Sci-Hub nasceu de uma visibilidade de oportunidades de mercado e uma carência que eu vejo nas empresas e nos CFOs, né? Ao longo do período de 20 até de 2000 a 2020, eu sempre encontrei algumas necessidades ou dores dos clientes, né? A maioria delas é uma eficiência administrativa, redução de custos, além da questão tributária, que sempre foi um braço importante na minha vida, né? Então, além da questão de tributos, outras demandas existem no mercado, e a Sci-Hub, que foi uma empresa que eu montei o ano passado, ela visa juntar parceiros que tragam essa solução para os clientes. Redução de custos administrativos com base em inteligência artificial e agentes inteligentes é uma coisa recente, mas muito efetiva. Você corta custo a mais de 50% da sua área administrativa com agentes treinados em grandes contas. E na parte também de saúde e benefícios, que é um grande negócio, uma grande conta de gastos das empresas. Então, por exemplo, a conta maior são os tributos, depois você tem saúde e depois você tem a administrativa. Todas as três grandes contas, o cliente, o CFO, tem por objetivo e até por meta de bônus, reduzi-las. Se você oferece alternativas de solução para essas três áreas, você está dentro de beneficiar o cliente, de fazer um bônus para ele e de ter lucratividade. Então a Sci-Hub tem esse fundamento, né? Oferecer soluções nessas três áreas, tributária, saúde e administrativa, com inteligência artificial e com parcerias de sucesso no Brasil já bem estabelecidas em multinacionais, né? Quando você pega hoje uma grande empresa, salvo o meu engano, dentro de uma curva ABC, tributos e saúde tem uma grande representatividade nos custos de uma empresa, né? Se você hoje oferece soluções para poder reduzir essas despesas, esse impacto diretamente vai na última linha do resultado da empresa, né, Harold? Com certeza, com certeza. Principalmente empresas do lucro real ou na parte de saúde, empresas que têm de 500 colaboradores para cima. Se você tem um player que você tem um poder de barganha frente às operadoras de saúde forte, como é o nosso caso aqui, você consegue ter uma efetividade de redução de custos tremenda, da casa de 15% a 18%. Porque pequenas empresas têm menos poder de barganha frente às operadoras, né? Mas quando você tem um grande player no mercado, uma integradora de saúde, você consegue realmente oferecer esse benefício para o cliente final. E eu vejo que o modelo do teu negócio é um modelo que traz um certo conforto para a empresa, né? Porque ela não tem que falar com 2, 3 pessoas diferentes, fala com uma pessoa só que tem uma solução e uma série de cases de sucesso que fortalece a credibilidade, né? Você considerou também esse aspecto de trazer para o teu cliente esse conforto de poder falar com um especialista e resolver várias dores? O objetivo não é trazer várias soluções para todos os clientes, mas cada cliente tem uma demanda específica.
Se é tributária, eu trago a pessoa tributária. Se é saúde, só o case de saúde. Se é redução administrativa, a IA com tecnologia pode resolver. Então, são 3 frentes de negócio que, à medida do papo, que a conversa vai rodando com o CFO, com as demandas e com os planos que ele tem, a gente pode oferecer uma solução ou outra, né? Não é um catálogo de serviços, mas aquilo que é mais adequado naquele momento para aquele cliente. Eu lembro que quando a gente se conheceu, você estava especificamente com a questão tributária, Sim. né? Foi lá atrás, quando a gente teve as primeiras conversas, quando a gente começou a caminhar junto. Poucos meses atrás, você me acionou dizendo que você tinha uma novidade que queria compartilhar comigo e apresentou a Sci-Hub. E aí eu vejo mais um componente na tua vida, que é essa adaptabilidade que você tem, essa flexibilidade que você tem de atuar em ambientes novos que você nunca atuou. Como é que você trabalha isso e como é que isso acontece na tua vida? Olha, eu acho que a gente tem um norte, né, vindo de inspiração das pessoas e também de cima. Você pode identificar oportunidades de estar próximo das pessoas. O meu caminho escolhido foi conhecer melhor as pessoas. Então, dentro dessa linha, o que eu enxerguei no mercado? O mercado tributário é um mercado rígido, um mercado muito especialista, né? Mas existem muitos players nesse mercado. Me pareceu ao longo dos anos que de 2010 para 2020 o mercado ficou um pouco vermelho, um mar vermelho, né? E alguns especialistas são muito específicos e muito tradicionais das grandes companhias. Então, em certa medida, entrar numa nova companhia com um produto já saturado podia ser uma porta de entrada fechada. Daí a ideia do Sci-Hub, que outras frentes que são demanda do cliente podem ser solucionadas e com um mar mais azul. Muito bem, Araújo, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Okay. Na volta nós retomamos aqui o assunto Perfeito. com o Ricardo Araújo. O Ricardo Araújo é fundador da Sci-Hub. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Ricardo Araújo. O Ricardo é fundador da Sci-Hub. A gente, no primeiro bloco, falou sobre vida, sobre propósito, sobre sonhos, né? E a Sci-Hub é o teu bebê. Isso, né? Aí. Nasceu há pouco tempo. E como é que você tem percebido o mercado, as conversas que você tem tido, a estratégia que você teve de posicionamento? Como é que você tem avaliado esses primeiros passos da Sci-Hub no mercado, Araújo? Olha, Luciano, tem sido muito positivo a recepção da Sci-Hub no mercado. Muito positiva, porque atende exatamente as dores que o cliente tem. Como ao longo do período tributário eu conheci muitas pessoas que tinham dificuldade na parte tributária, eu criei uma relação de amizade com elas, porque nem sempre a minha consultoria resolvia aquela dor, mas ficou amizade, porque o importante numa abordagem comercial é você não vender o seu produto, mas você está à disposição. E como eu criei esse canal aberto, hoje eu posso voltar para esse Flávio, Augusto, Antônio, CFO de uma grande empresa, e a gente tem o café de relacionamento que foi feito em 2015, 2016, 2018, e os canais estão abertos. Então, ele continua com uma outra dor e agora eu posso voltar solucionando essa dor. O que acontece? Na questão de saúde, por exemplo, nós temos cases internacionais e locais para indústrias que a operação, ela preditivamente soluciona a sinistralidade que ele vai encontrar daqui a 1 ano, 2. Com análise do que foi feito no passado, ele já toma ações preventivas e nesta empresa foram mais de 150 mil reais de economia por causa de você mandar um fisioterapeuta para quem tem diversos problemas ortopédicos no chão de fábrica. Então, ter um histórico sólido, case de sucesso, abre portas além da questão financeira. Então, quando você oferece saúde com benefícios e previsibilidade,
o cliente, o CFO da empresa, ou mesmo o gestor de RH, o head de RH, ele recebe abertamente. Tem sido muito bom essa operação na questão de saúde e na questão de inteligência artificial. Existem muitas oportunidades hoje e muitos players também. Mas da mesma forma, se você tem cases concretos com saves e ROI, o CFO recebe você e faz um POC, né, um teste, e valida a operação. Porque você tem conteúdo, né? Você tem esse parceiro que eu tenho é a 5ª maior startup do Brasil em inteligência artificial, já com case de sucesso em várias multinacionais. Então, são cartões de entrada e que abrem muitas portas e, como eu digo isso para você, o objetivo é trazer o benefício para o cliente. Quanto que o network tem te ajudado nesse processo, nessa carreira, nesse lançamento da Sci-Hub? Como é que você tem cuidado de relacionamento para que cada vez mais você possa aprofundar, fidelizar seus relacionamentos, que é a base do seu negócio? A dedicação está sendo 100% nesse negócio e 100% em criar um bom relacionamento, né? Os princípios disso, parte são do passado da educação, da formação familiar, né? Mas a grande parte técnica e estrutural vem de conhecer o Prime Leads, né? Esse foi uma grande virada de chave na minha vida. A gente tem as técnicas, o 72414 são coisas fantásticas que só quem passou por isso, viveu isso, pode valorizar e ter a convivência com pessoas que têm essa na veia ajuda muito no dia a dia. Então, são práticas que a gente incorpora no nosso dia a dia. Então, para mim, foi essa estratégia. Conhecer muito bem o cliente, saber de onde ele veio, qual o histórico de outras empresas, isso é o básico. Mas no olho a olho é que as coisas acontecem. Então, procuro fazer sempre visitas presenciais, sem pressa, sem ansiedade, que é uma coisa que ao longo de 20 anos a gente vai diminuindo, né? Porque quando você faz uma venda consultiva, você não tem tanta ansiedade. Você quer servir. E isso é um princípio que tem muito retorno. Considerando agora a tua história, os tropeços, não existe vida cor-de-rosa, eu sempre falo, telespectador, se você sonha em ter uma vida, não existe. Você vai ter espinho, você vai ter que levantar. O importante não é cair, o importante é você levantar. E quando a gente olha para a tua história, para a tua carreira, para a tua jornada, a gente vê de fato uma ascensão e uma construção. Nesse momento da tua vida, quando você olha para trás, né, e tudo aquilo que você tem produzido, aquilo que você tem realizado, qual é o sentimento que vem no teu coração, Araújo? Olha, o sentimento é de gratidão por tudo que eu passei ao longo desses anos, né? Realmente, numa primeira virada de banco para comercial, foi um choque na minha vida. Mas esse choque, ele foi uma catapulta que me levou mais longe, né? Então você tem aquele impacto. Eu era jovem, 25, 28 anos, né? Começo de carreira, e você fica um pouco assustado. Mas aquilo me levou para um outro mercado que eu não conhecia, que é o mercado de relacionamentos, mercado comercial, mercado de trazer o bem para as pessoas. Então, hoje, depois de mais de 25 anos na área comercial, eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida. Vocês têm a maturidade, não tem aquela ansiedade de fazer negócio, mas você tem a certeza de que, à medida que as coisas evoluírem, o bem vai ser feito e os lucros e os retornos virão, né? Isso é inquestionável. E eu acho que eu estou na melhor fase, agora já com uma maturidade melhor. Eu estou com 6.1 e muito gás para que a coisa aconteça. E certeza de que essas 2 frentes ou 3 frentes de negócio vão trazer muito benefício para as companhias. Conhecendo agora o CPF, né? Não o executivo, o empreendedor, mas quem é o Araújo, família, os hobbies, o que o Araújo gosta de fazer quando não está à frente dos negócios? O Araújo gosta muito de família, gosta muito de viajar, gosta muito de passear, mas para que tudo isso aconteça, tem que ter a parte de trabalho também, né? Então eu sou completamente abençoado, eu tenho uma família maravilhosa, sou casado há 43 anos, tenho 3 filhos maravilhosos. Quantos anos?
O mais velho tem 34, o do meio tem 30 e a mais nova tem 29, né? Todos têm carreiras já... Parou da despesa faz tempo, então. Agora só filhos de 4 patas, né? E como os livros nos ajudam muito, eu li em 2003 um livro que chama A Tríade do Tempo. Isso me ajudou muito a dividir trabalho, cuidado pessoal e cuidado familiar. Então passei a frequentar a academia por obrigação, mas por prazer, né? E o que eu mais gosto são repartir boas pizzas com os amigos e ter momentos de integração com eles, com as famílias deles. Fazemos isso com frequência e isso traz uma energia e uma motivação muito grande, né? Nunca te vi cabisbaixo, nunca te vi sem um sorriso no rosto. Como é que você consegue renovar essa energia, ainda que talvez as coisas não estejam em algum momento como você gostaria, mas você nunca deixa de ser esse cara agradável, esse cara empático, esse cara que está sempre para cima, sempre falando coisas boas, provocando as pessoas, extraindo as pessoas o melhor delas. Como é que você consegue, nessa inconstância da vida, ser constante no Araújo, que tem, de alguma maneira, impactado pessoas? Luciano, nem tudo são flores, né? Então, você ser uma pessoa comercial, são muitos nãos que você recebe. Mais não do que sim, né? Mais não do que sim. Eu posso contar que mais de 500 portas na cara nas atividades comerciais. Mas assim, você lava o rosto, agradece e vai em frente. Então, o que me motiva são cuidar da minha família, ter o meu momento de meditação, um momento que eu tenho com Deus, né, de ler a Bíblia, de ter um momento de oração. Isso renova o meu espírito para que eu possa seguir, porque o propósito é que nos guia. E o meu propósito é fazer o bem, cuidar da minha família e ajudar os empresários a terem sucesso. Essas 3 coisas, se você mantém a sua saúde em dia, as demais coisas acontecem. Então eu cuido da minha saúde física, a minha saúde espiritual e procuro ler livros que me ajudem a conhecer as pessoas de uma forma melhor. Você sabe que o grande mal que acomete as pessoas hoje é a ansiedade, né? A preocupação, medo, insegurança. E eu aprendi algo na minha vida, Araújo, que foi uma virada de chave. Que Deus é a fonte e as pessoas o instrumento. Quando você transforma um instrumento em fonte, isso gera ansiedade. Porque o instrumento não é fonte é Deus. E às vezes a gente quer e cria a expectativa de que o instrumento vai nos abençoar. E o instrumento é instrumento. Isso eu consegui fazer com que, em momentos de dificuldades, eu nunca esqueço de onde vem a provisão, que é a fonte que é fiel, que nunca nos desampara e que sempre nos sustenta. Como é que você vive essa questão, que a gente também é ser humano, né? Que às vezes vem esses pensamentos que queiram talvez nos desestabilizar. Como é que você trabalha isso na tua vida? O que eu disse para vocês, né? A renovação ela precisa ser diária. Então, separar um tempo para que você renove as suas forças e encare uma nova batalha todo dia, começa cedinho, começa ou à noite ou à tarde, no seu momento de meditação, no seu momento de ouvir a voz do alto para os seus caminhos, né? E essa renovação acontece dia após dia. As derrotas são comuns, mas as vitórias virão e eu tenho certeza que essa provisão nunca cessará. 30 segundos, quais são os seus planos para o futuro, nessa nova empreitada do amigo? O que você pode falar do amanhã sobre Araújo? Bom, como eu disse, eu acho que o momento da minha carreira hoje é excelente. Eu enxerguei novas oportunidades, em parte graças a você, Luciano. Eu agradeço de coração. E conectar com pessoas e entendê-las de uma forma melhor é o caminho que eu quero treinar. O que eu gostaria de fazer é continuar estudando as pessoas. Além dos produtos, entender as pessoas. Porque aí existe a maior conexão e a forma de agregar valor para elas. É o meu desejo maior. A Assa Hub tem esse propósito. Eu tenho esse desejo de poder contribuir com todos. Família, Deus, trabalho, são coisas que são parte do nosso dia a dia.
Muito bom, amigo. Super prazer em poder recebê-lo. Parabéns pela tua história, pela tua trajetória, por esse ser humano extraordinário que você é. Muito feliz de poder ter recebido você aqui. Obrigado. Agradeço de coração, obrigado pela Play, obrigado por você, Luciano. Estou à disposição sempre e vamos em frente. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.